Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando em algumas sementes de esperança para 2024. Nossa semente de hoje é: aprofunde a sua fé. Tenha uma fé profunda em Deus, na sua palavra e também em suas promessas. Um dos versículos mais famosos sobre a fé é Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu já ouvi muitos sermões que citam este versículo. Muitas vezes nós aplaudimos, nós grifamos em nossas Bíblias, penduramos nos pôsteres com este versículo, amamos o conceito de fé e de agradar a Deus com fé. Só não gostamos de estar em situações onde nós precisamos usá-la. A fé é provada em nossas fraquezas e incapacidades, aonde tudo estaria perdido se Deus não aparecesse. Este é um lugar que evitamos e não amamos ficar nele. Provavelmente um dos momentos de maior fraqueza e desespero de Davi em seus anos de preparação para o trono aconteceu bem no fim, perto de sua coroação como rei. Davi e seus homens voltaram da batalha e encontraram sua cidade Ziglag totalmente queimada e suas mulheres e filhos levados pelos amalequitas. Completamente então devastados, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças, diz 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4. Depois de se desgastar com o sofrimento, Davi teve que lidar com a raiva e as ameaças do seu povo. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam até em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e também das suas filhas, diz o verso 6. Entre o seu sofrimento e aflição, Davi não tinha mais nada, tinha apenas duas opções: deixar que o povo matasse ou esperar que Deus aparecesse. Depois de fortalecer-se no Senhor, Davi pediu ao Senhor uma palavra sobre o que fazer. E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Versículo 8. No meio de sua fraqueza, Davi colocou a sua fé no Deus do impossível e não apenas evitou ser morto, mas recebeu forças para restaurar completamente uma situação que quase o destruiu. Essa não foi a única vez que Davi se deparou com fraquezas em sua vida. Tampouco foi o único homem da Bíblia a experimentar o agir de Deus em situações de fraquezas. E eu? E você? As Escrituras nos contam histórias e mais histórias de como Deus guiou seu povo através de situações impossíveis. Mas normalmente lemos essas histórias como um conto de fadas e esquecemos que elas realmente aconteceram. Houve realmente um homem chamado Jonatas que caminhou 5 quilômetros com seu escudeiro e juntos, apenas eles dois, derrotaram um exército filisteu. Houve também um homem chamado Daniel que foi lançado em uma cova com leões de verdade e seus amigos em uma fornalha de verdade. Se Deus não tivesse agido, eles não teriam conseguido sair dessa situação. Este é o mesmo Deus que nos chama a viver uma vida cristã que seria impossível de ser vivida se ele não aparecesse. Em suas cartas, Paulo descreve situações com risco de morte em todo o tempo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1 e versículos 8 e 9 demonstram isso. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos.
na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Muito além da nossa capacidade de suportar, isto é fraqueza. A sentença de morte vai ainda além, não se pode chegar mais ao fim de você mesmo do que no ponto onde acredita que você vai morrer. Mas nesses momentos, eles descobriram quem estava com eles: o Deus que ressuscita os mortos. Eles descobriram que quando chegaram ao limite deles mesmos, havia alguém com eles que podia contar, e puseram então toda a sua esperança nele. E é exatamente sobre isso que Abraão, também o pai da fé, construiu a sua fé. O Deus que ressuscitou os mortos, seus dois grandes atos de fé: crer na promessa de Deus de dar-lhe um filho e oferecer depois esse filho em sacrifício a Deus. Foram ambos baseados na crença de que Deus poderia ressuscitar os mortos. Romanos 4, 17 e 19 nos exemplificam isso. Abraão é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência aquelas coisas que não existem como elas já existissem. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava como morto, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de sua Sara já estava sem vitalidade. Mas pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Uma coisa, amados, é crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e que temos a esperança da vida eterna nele. Outra coisa é pôr a nossa fé no Deus que ressuscita os mortos, conforme ele nos leva a experimentar fraquezas. E é aqui que a nossa fé se torna real. Mas quando você descobre que ele é aquele que está sempre com você, aquele com quem você pode contar com tudo. Por isso, nós podemos aprofundar a nossa fé, a nossa confiança no Deus que ressuscita os mortos. As maiores pressões pelas quais nós vamos passar, elas só vão fazer sentido quando nós entendermos que este Deus que nós servimos é um Deus de começo, mas também é um Deus de recomeço, mas também é um Deus que nos ajuda a continuar avançando pela fé. Então, amados, nós precisamos continuar exercitando, aprofundando a nossa fé nesse Deus que ressuscita os mortos. Nada é mais valioso para Deus do que a nossa fé. Não é assim que Deus trabalha. Sim, Ele nos convida a entrar na parte funda, mas Ele não sai de perto. Ele fica lá conosco o tempo todo. Ele sempre estará conosco em meio às nossas fraquezas. Em momentos que parece que nós fracassamos por causa da morte, da perda, Ele sempre estará lá, pois a sua história ainda não acabou em nossas vidas. Ele é o Deus que ressuscita os mortos, e é este mesmo Deus que promete cuidar de você. Salmos 23, 4, 5 nos diz assim: quando você andar por um vale de trevas e de morte, você não precisa temer perigo algum, porque eu estou contigo, a minha vara e o teu cajado te protegem, pois preparo um banquete para ti à vista dos teus inimigos. Tu me honras
ungindo então a cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então, mesmo quando nós entramos ou saímos do vale da sombra da morte, nós precisamos compreender que mesmo nas profundas pressões, ansiedades, nós precisamos assumir o risco pela fé. Simplesmente ter uma fé forte e profunda. Quando temos isso, nossas raízes estão então firmemente estabelecidas na revelação do Pai, que nunca nos deixa. Nada é mais valioso para Deus do que a nossa fé. É isso que o agrada. E Ele ama quando nós colocamos a nossa fé em ação, em situações que são difíceis para nós, mas são essas que vão agradá-lo mais. Ele nos ama e Ele ama quando o colocamos em nossas situações e podemos então experimentar e ver que a nossa fé realmente é genuína. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você possa colocar a sua fé em seus momentos de angústia, de fraqueza, de ansiedade, naquele Deus Todo-Poderoso que ressuscita os mortos. Portanto, diz a palavra, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12, 9, 18. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!